Quando o senhor diz que não é uma fala do governo federal que vai afetar a vida do cidadão numa cidade, eu diria que o senhor não está, talvez, então, compreendendo, fazendo uma ponte com as pessoas que estão nas cidades e que têm dúvida e que relatam as conversas e que estão desorientadas. Há uma desorientação constante. A gente vê numa cidade como São Paulo, que não consegue passar de 50% do isolamento e que tem briga lá dentro da farmácia, na porta do supermercado, porque as pessoas não querem usar máscara. Porque há uma dúvida, porque não há um discurso único que tranquilize, serenize e dê um horizonte para as pessoas. É dessa sociedade que eu estou perguntando para o senhor. O que ela espera, o que ela deve fazer. Deixa eu te perguntar, você acredita que essa posição das pessoas é 100% relacionada ao que acontece no governo federal, ou você acha que isso pode ter algum componente do próprio comportamento humano nisso aí? Porque uma das preocupações que eu tenho, até uma das discussões de discutir a matriz, essas coisas todas, é ver qual vai ser o impacto social, como vai ser o comportamento das pessoas conforme esse isolamento continuar, entendeu? Eu acho também que a gente atribuir isso aí como se fosse... Isso está acontecendo porque o governo federal... E eu não estou... O governo federal fala, não estou falando para defender o governo, estou tentando ser técnico aqui. Conforme o tempo for passando, uma das grandes discussões que tem hoje é a doença mental causada pela doença, entendeu? Então, eu tomaria cuidado para não atribuir 100% dessa dificuldade do isolamento ao presidente, porque provavelmente não é. E se eu começar a focar só nele, eu talvez não consiga prestar atenção no que realmente pode causar isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu não estou dizendo que você... Não estou dizendo não. Eu só estou me preocupando em tentar entender a causa do que acontece. Porque se eu assumo que é do presidente, eu talvez deixe de olhar para aquilo que pode ser a causa, entendeu? Quando eu te falo em polarização, o ruim é isso, porque você começa a focar só no negócio. Por exemplo, Mônica, é muito difícil as pessoas ficarem em casa. Tem um comportamento humano que é diverso. Eu compreendo, eu acho que é verdade isso, não estou dizendo que não. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente ouve constantemente o discurso de que vivemos uma ditadura, que o decreto do isolamento é uma ditadura, portanto está politizado. Só pergunto isso, o que a sociedade deve esperar agora, aos 70 dias do isolamento, no quadro atual que temos? Eu acho que a gente vai ter que explicar melhor para a sociedade o que está acontecendo. E aí eu acho que você vai trabalhar na ponta, você vai trabalhar nas cidades. Acho que vai ser importante a gente tentar entender o porquê do comportamento atual também. E eu não vou te dizer que não possa ter algum impacto, mas eu me preocuparia muito mais em tentar entender o que está acontecendo com as pessoas. Se as pessoas me disserem, olha só, o problema é o governo federal, eu até interferiria nisso. Mas antes de eu assumir que é isso, eu tentaria entender o porquê disso. Para que eu entrasse realmente naquilo que pode estar causando mal para as pessoas. Porque eu posso te dizer, esse isolamento é muito difícil, é uma mudança radical de comportamento, entendeu? É uma vida muito diferente. E as pessoas vão suportando... E qual é o maior problema que eu vejo hoje de administrar isso? É eu não saber quando isso acaba. Isso é mortal, porque essa ansiedade, quando você diz, olha, vai durar 1 ano, 6 meses, 3 meses, você cria um limite. Quando você honestamente diz que não sabe o limite, vai sendo super honesto, você traz uma angústia, uma ansiedade sem tamanho. Então, o que é que eu te digo isso? Eu tentaria entender o motivo. E se um dos motivos foi esse que você falou, tem que tentar conversar e interferir. Mas eu não focaria como se fosse só esse, porque provavelmente esse não é o maior motivo, entendeu? Eu tentaria entender melhor. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O cenário que nós estamos enfrentando neste momento, o senhor é a favor apenas do isolamento vertical? O que eu considero, o que eu faria, até nesse programa da matriz de risco, a proposta é o seguinte: que a gente caminhasse para um isolamento seletivo, nem horizontal nem vertical. Que você mapeasse as pessoas, e aí os testes vão te dar essa oportunidade.
A partir daí, você isola essas pessoas e os contatos. Então, por exemplo, pode ser que se você retomar, por exemplo, numa fábrica, todo mundo que chegar na fábrica tem a temperatura testada, tem alguma avaliação, você monitora essa pessoa todo dia. Então, para mim, o que está faltando hoje é você tratar isso de uma forma mais individualizada. Hoje, você tratar como vertical e horizontal, para mim, são duas coisas, assim, você trata de uma forma grande demais. E, com isso, você perde eficiência. Para mim, o caminho não é um nem outro. Para mim, o caminho é, eu vou testar as pessoas e vou criar uma política de isolamento dessa pessoa, dos contatos. Você vai ter hotel para essas pessoas? Qual a estratégia que você vai ter? Isso tem que ser definido. Mas eu te diria assim, se eu tivesse que caminhar hoje, a ideia dos testes era essa, o programa de teste era esse, né? Dos testes seria o profissional de saúde, a pessoa que está doente, avaliar os contatos. Parte do teste seria para avaliar a situação, para definir qual é o nível de imunidade hoje que você tem, ou de infecção da sociedade. Porque isso é uma outra coisa que a gente está errado em 100 vezes. Está falando em 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas não dá nem 20% da população brasileira. Nem 20%. Se você acha que 60% vai ser o necessário, 50%, até chegar lá vai demorar muito. Entendeu? Então, o que eu estou te falando isso? Mais uma vez, aí entra o risco de você ter o que as pessoas chamam de uma segunda onda. Entendeu? A segunda onda foi o que aconteceu na espanhola. O que matou mais foi a segunda e terceira onda, não foi a primeira. Então, por que eu estou te falando isso? Nessa situação... Então... Desculpa, Valdo, vai. Então, eu poderia dizer que nesse ponto, não estou dizendo que havia um conflito, mas havia uma divergência entre o senhor e o presidente da República. Valdo, esquece o presidente, eu vim discutir a saúde estratégica. Valdo, esquece o presidente, eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou perguntando exatamente isso. Não, eu não vou responder isso. Não. Eu não vim discutir o presidente. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu estou querendo chegar onde eu quero chegar. Você está fazendo tudo que eu pedi para você não fazer. Eu acho que isso é ruim para o Brasil, Valdo. Polarizar é ruim para o país, cara. Polarizar é ruim para a população, para a sociedade. Não estou querendo... Eu acho que isso é ruim para o Brasil, Valdo. Polarizar é ruim para o país, cara. Polarizar é ruim para a população, para a sociedade. Não estou querendo polarizar. Eu estou querendo entender a posição do senhor. O senhor, então, não é a favor somente um isolamento vertical. O senhor é contra isso? Que a gente caminhasse para um isolamento seletivo. Nem horizontal, nem vertical. O senhor, então, não é a favor somente um isolamento vertical. O senhor é contra isso? Se é isso que você vai dizer, que eu sou contra o isolamento vertical. Preciso que você fale o que eu disse, não o que eu não disse. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu preciso que você diga que eu sou a favor de um isolamento mais seletivo. Nem vertical, nem horizontal. Só espero que você não foque no vertical, porque foi o que o presidente falou. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa que não é boa para o Brasil, que é polarizar na hora em que a gente mais precisa de harmonia. Eu acho que isso não é legal. A entrada do Eduardo Pazuello, ele conversou comigo. A entrada dele era para a Secretaria Executiva e não nas secretarias técnicas. E ele, quando eu conversei com ele, ele tem uma história das Olimpíadas, da Venezuela, daquele momento. Então, o que eu olhei ali, eu achei que era uma pessoa que, nesse momento, ele poderia ajudar muito. Porque eu achava que ele tinha experiência em conduzir em grandes situações difíceis. E eu posso dizer o seguinte, se eu não tivesse concordado com ele, se eu não tivesse visto nele uma pessoa certa para aquela posição, um dos dois não ficaria, ou eu ou ele. Entendeu? Então, se ele ficou, foi porque eu concordei. Mas o senhor acha que os militares no comando do Ministério da Saúde vão fazer uma gestão melhor do que a dos civis? Eu não sei se os militares vão estar no comando do Ministério da Saúde. Os militares vão ter que estar numa área administrativa e não técnica. Mas ele hoje é o interino, né? Hein? Hoje ele é o comandante, né? Porque na prática a gente não tem... Ele é um ministro interino. Eu não sei exatamente como ele vai conversar e, inclusive, isso já havia sido conversado. O próprio Eduardo, a proposta dele, não sei como ficou, mas é que depois que essa pandemia passasse, que a coisa estabilizasse, que eles voltariam e eles seriam substituídos pouco a pouco. E ele trazer o time dele para um momento de crise desse é a coisa mais natural que possa existir.
Isso que eu te falo, a gente não pode ter um pré-julgamento porque ele é militar. Eu tenho que julgar se ele é competente ou não. Eu tenho que julgar se ele é competente ou não. Se naquele momento eu acho ele competente, porque ele veio, ele era competente. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Porque ele veio, ele era competente. Para comandar o Ministério da Saúde, o senhor acha que não seria melhor? Ele é um melhor... ministro interino. Nem ele pretende ficar. Pelo menos foi o que ele me passou. E o senhor acha que o presidente minimiza o coronavírus quando ele vai a esse tipo de manifestação e leva o ministro junto? O presidente faz as escolhas dele. Eu não vou julgar o presidente. Vou deixar isso bem claro. Senão eu vou estar polarizando e falando tudo que eu falei que é para não fazer. O presidente fez as escolhas dele, ele tem o comportamento dele. E ele, de alguma forma, isso vai ser lá na frente, não sei se na próxima eleição, aí o povo vai dizer o que acha dele. Mas eu não vou julgar o presidente agora. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor se arrepende de ter aceitado o convite para ser ministro da Saúde? Nunca. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Jamais. 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 Você nunca. Tem considerações finais para dividir e compartilhar com a gente? Primeiro, isso vai acabar em algum momento. Porque as coisas difíceis parece que elas nunca vão acabar, mas elas acabam. Existe uma pesquisa muito grande hoje, existem coisas que começam a surgir, que são mais promissoras. E eu acho que é uma mistura de torço e acredito que vai acontecer. O trabalho hoje mundial, ele é incansável. E o que eu posso te garantir, no período que eu tive no Ministério, é que o trabalho lá também é incansável, sabe? Então, quando eu vejo as pessoas comentarem que você não tem ações, que você não está trabalhando, cara, isso é uma crueldade, não comigo, mas com as pessoas que estão lá, entendeu? Porque as pessoas trabalham sem parar, se dedicam de corpo e alma, sofrem com o que está acontecendo. Difícil. E por último, mais uma vez, minha homenagem aos profissionais da saúde, que são verdadeiros heróis nesse momento. Sem exagero nenhum, sabemos disso. Doutor Tacho, obrigadíssima. Obrigado.